O salão da casa Sodress estava silencioso enquanto o filho mais novo, Dane, engatinhava em direção à mesa. 4 itens jaziam diante dele: uma ponta de lança, uma adaga, uma bolsa de mago e um símbolo de invocador. Seu pai, Arkin, esperava que ele se tornasse o próximo grande lanceiro. Sua mãe, Lily, tinha certeza de que ele seguiria seu caminho como a assassina mais mortal. Arabella, sua irmã mais velha, queria que ele se tornasse um mago como ela, enquanto Claire silenciosamente esperava que ele trilhasse o caminho de um invocador. Normalmente, uma criança alcançaria apenas um, mas quando Dane tocou a mesa, todos os 4 acenderam de uma vez. Ofegantes de espanto erupcionaram da multidão. Uma reação como essa nunca tinha acontecido antes. Para eles era o nascimento de um gênio, para ele não era nada de novo. Porque essa criança não era apenas Dane, ele era Argresh, outrora um cavaleiro quadcor do Império Drenic, órfão quando recém-nascido, quando sua mãe foi morta no caos da guerra, ele cresceu com nada além de aço e sangue. Aos 14 anos ele foi lançado no campo de batalha, onde seu Manacor despertou e seus talentos dispararam. Ele subiu rapidamente, chocando seus pares ao dominar 4 núcleos e ficar à beira de se tornar um dos cavaleiros mais fortes do Império. Mas no final seu caminho foi cortado curto. No campo de batalha ele enfrentou o Duque Termian de Alteon, um dos 6 cavaleiros Hexaclass. Sua espada se despedaçou, seu peito foi perfurado e suas ambições terminaram ali. Felizmente, ele renasceu no império de seus antigos inimigos, carregando o poder de um guerreiro que já havia vivido e morrido no campo de batalha. De volta ao presente, Dane está tão perplexo com a situação, ele se lembra de como ele era um soldado talentoso no campo de batalha, mas nesta vida ele se sente como se estivesse em um nível completamente diferente. A pequena Arabella curiosamente pergunta a seu pai o que eles deveriam fazer, já que isso nunca aconteceu antes. Mas tanto o pai quanto a mãe parecem igualmente perdidos, percebendo que isso significa que eles precisam ensinar a ele todos os 4 elementos. Claro, isso choca as outras 2 senhoras enquanto Dane apenas sorri cordialmente em resposta. O tempo passa e nos encontramos no salão de treinamento, onde podemos ouvir armas se chocando. Acontece de ser ninguém menos que Dane e seu pai. A julgar pela aparência, nosso prota cresceu muito desde a última vez que o vimos, que foi há apenas cerca de 30 segundos, se não me engano. Arkin solta um largo sorriso para seu filho por seus bons resultados. Como Dane poliu perfeitamente a técnica que ele lhe ensinou antes, o garoto agradece a seu pai e aprendemos que Dane agora completou 7 anos. Enquanto eles compartilham uma risada divertida, um homem de repente aparece na cena. Dane olha para ele curiosamente e vemos que o homem está apresentando uma lança. Parece que Arkin estava claramente esperando a lança chegar, e ele prontamente a pega e a oferece a Dane, dizendo-lhe que este é o seu presente de aniversário. Ele explica que originalmente iria dar a ele durante o banquete de aniversário, mas queria dar a ele antes do presente de sua mãe. Arkin explica ainda que vem preparando esta lança há 2 anos e que foi encomendada especialmente de um artesão renomado na capital. Ele então deseja a ele um feliz aniversário antecipado de 7 anos. E nosso garoto ansiosamente solta seu velho bastão e pega a lança de seu pai, dizendo que a usará porque é simplesmente tão legal. Ele está realmente gostando de como o cabo preto e a ponta de lança prateada parecem juntos, e além disso, é surpreendentemente leve. Seu pai pergunta se ele gosta, e ele responde que ama. Na verdade, ele está Sodress empolgado que já começa a se mexer com ela. Seu pai então pergunta se ele sabe a diferença entre uma espada e uma lança. Dane explica que com o comprimento da lança você pode efetivamente manter os oponentes à distância, e por causa do seu pequeno ponto de contato, ela tem uma alta eficiência de ataque. Seu pai concorda, dizendo que isso é verdade, mas o alerta de que conforme ele fica mais forte, na verdade será mais difícil de usar do que uma espada. Ele aponta o problema fundamental com lanças. Para atacar, você precisa de uma distância mínima entre você e seu oponente, mas ele diz a ele para não se preocupar Sodress com isso, já que cada arma tem seus prós e contras. Ele explica que mesmo espadas, que são frequentemente chamadas de arma perfeita, podem ser fracas em certas situações. O filho se anima com isso, dizendo que manterá isso em mente. O pai então começa a girar a lança em sua mão e convida seu filho para um sparring, para mostrar-lhe algo. Dane está absolutamente pasmo em sua mente ao ver o poder irradiando de seu pai. Esta é a primeira vez que ele testemunha o fluxo de poder insano de um lanceiro Hexaclass, e a energia mágica que seu pai está emitindo é simplesmente avassaladora. Depois de carregar, o pai rapidamente estoca a lança para frente e o espaço ao redor da ponta começa a se distorcer. Ele explica que a razão para a distorção é que ele liberou seu poder mágico enquanto estocava a lança. Esta técnica utiliza o traço do núcleo que foca o poder mágico em um só lugar. O filho menciona que ouviu falar sobre isso de sua irmã e explica que os humanos podem exceder suas habilidades físicas conforme o número de núcleos aumenta, significando que seus limites podem ser empurrados. Ele reflete sobre como em seu passado ele tinha um quadcore, e todo esse conhecimento que ele tem agora é de sua vida anterior. Enquanto isso, seu pai começa a sorrir amplamente
mente, pensando em quão bem seu filho tem estudado, e lembra-lhe que ele agora tem 6 Mana Corores. Claro, nosso prota finge estar chocado, mas por dentro ele pensa em como se não tivesse morrido. Ele poderia ter alcançado 6 núcleos também, então seu pai o encoraja a dar uma chance à sua nova lança. Dani parece um pouco hesitante, mas seu pai diz a ele para apenas relaxar sua mente, esquecer suas preocupações e estocar a lança. O filho concorda, e enquanto ele segura a lança, ele reflete sobre como em sua vida passada ele não tinha interesse em lanças. Depois de perceber seu talento para a esgrima, ele usou lanças apenas como uma opção secundária. Mas agora é finalmente hora de ele dar uma chance. Depois de tomar sua postura, ele fecha os olhos enquanto seu pai reflete sobre como ele tem uma boa forma. Ele não consegue deixar de sorrir de orelha a orelha porque levou 7 anos para dominar esta técnica. Mas como seu filho ainda é Sodrés jovem, ele se pergunta se ele consegue até mesmo realizar isso afinal. Mas assim que Daenerys toca a lança, a realidade se despedaça, subvertendo completamente as expectativas de seu pai. Ele realmente não estava esperando que esse milagre acontecesse. Ele enlouquece e começa a gritar, perguntando a seu filho como ele sabe Sodrés. Assim que Daenerys termina de executar a técnica, o homem caminha até seu filho, rindo e dizendo que ele fez um trabalho impressionante. Daenerys explica que no momento em que estocou a lança, ele reuniu o poder mágico em um só lugar e o imbuiu na ponta da lança. Quando o poder mágico atingiu a ponta da lança, ele cortou seu fluxo. O pai fica maluco quando ouve isso e pergunta se ele formou um manicore. Daenerys responde que sim, revelando que enquanto lia um livro sobre criar manacores, ele decidiu tentar e felizmente conseguiu ter sucesso. Mas é claro, ele está mentindo porque a verdade é que ele o formou enquanto praticava respiração de mana. O pai se ajoelha para ficar na altura dos olhos de seu filho, incapaz de evitar sentir orgulho. Ele tem certeza de que um dia seu filho se tornará um guerreiro extraordinário. Daenerys apenas dá um sorriso enquanto pensa em sua cabeça sobre todas as surpresas que ele tem guardadas para o futuro que certamente vão explodir a mente de seu pai. Enquanto isso, o pai se pergunta se seu filho realmente se tornará um mago, um lanceiro, um assassino e um invocador tudo de uma vez. Quando a noite cai, é finalmente o início do 7º aniversário de Daenerys. Convidados estão se reunindo no castelo e o salão está cheio de música e o clamor de risos. Todos estão tendo o melhor momento de suas vidas. Duke Boot, o mesmo cara que matou nosso garoto em sua vida passada, também está participando da festa. Assim que ele avista Arkin, ele o chama para colocar a conversa em dia. Arkin se dirige a ele com o título de Duque, mas Bolt diz a ele para deixar a formalidade e apenas conversar como eles usualmente fazem. Como sabemos, Bolt é da maior casa do Império Alteon e o chefe do Ducado Turion. Arkin rapidamente corre em direção ao seu amigo e sussurra que muitas pessoas estão observando eles, então ele precisa manter o ato de formalidade. O Duque diz a ele para fazer como quiser e pergunta onde está seu filho. É quando Arkin chama por Daenerys e diz a ele para dizer olá ao Duque Turman. Assim que ele ouve a menção do Duque Turman, a mente de Daenerys pisca de volta ao passado onde ele teve o último encontro com este homem. Assim que nosso garoto finalmente aparece diante do Duque, ele se apresenta como Daenerys Sugg e curva sua cabeça dizendo: é uma honra conhecê-lo. O Duque ri, impressionado com as maneiras da criança, e pergunta a seu pai se Daenerys também está aprendendo a usar uma lança, ao que Arkin responde que sim. Naquele momento, uma pequenina senhora se aproxima do Duque Boot por trás e quando os olhos de Daenerys pousam nela, ele fica assustado por um momento. A garota cumprimenta o Conde Sogras prontamente, curvando sua cabeça para mostrar suas maneiras apropriadas. Ela se apresenta como Leila Turian, a filha mais nova do Ducado Teurian. Após este conhecimento, a celebração continuou em frente. Os convidados desfrutaram da música e da bela noite, mas isso não podia ser dito de Arknogas e Baut Thurman, tudo porque a baronesa Thurman ainda estava doente. E apesar dos melhores esforços de Baut para encontrar uma cura ou método para curá-la, nada funcionou. Arkin esperava que isso fosse tudo apenas uma provação temporária e a esposa de seu amigo melhoraria em breve. Mas ainda assim, Baut o alertou que se ele desaparecesse de repente, significaria que sua esposa se sentia pior, e ele usou um pergaminho de teletransporte para retornar à capital. De qualquer forma, hoje é uma festa para Daenerys, que tinha acabado de desaparecer em algum lugar. Para Baut, ele parecia uma criança bastante astuta, e ele queria conversar com ele um pouco mais. Arkin também não sabia onde seu filho estava e notou que a senhorita Ila tinha desaparecido com ele. Encontrá-los acabou sendo bastante fácil. Os dois foram dar um passeio juntos. Eles provavelmente não gostavam desta festa chata como dezenas de outros, mas o que os dois estavam conversando era um mistério para seus pais. Em particular, Ila era muito falante e, para ser honesta, ela não gostava de seguir seu pai para todas essas festas nobres, mas desta vez ela estava feliz por ter vindo. Ila tinha ouvido falar muito sobre quão bonito Daenerys era, mas agora ele parecia ainda melhor à luz da lua.
rua, e ela gostou deste lugar. Dane ficou feliz em ouvir que ela gostou daqui. Ao contrário da capital, o território dos Solders era um lugar bom e calmo. É por isso que Hila o invejava. Em sua casa, há sempre algo acontecendo. Nobles vêm todos os dias com negócios e ofertas para seu pai. Às vezes, até a família imperial aparece. E a coisa mais irritante é que cada vez que alguém vem, ela tem que se vestir em vestido formal e sair para cumprimentá-los. É exatamente isso que ela simplesmente odeia. Em vez de tudo isso, ela gostaria de vestir algo prático e simples e praticar com sua espada o dia todo. Dane ficou surpreso que uma garota tão pequena e aparentemente inofensiva estivesse praticando com uma espada e não magia. Ele próprio amava seu território calmo. Não era tão animado quanto a capital, e isso lhe dá muito tempo livre para praticar com sua lança, o que ele simplesmente ama. Hila ficou surpresa a princípio por ele estar usando uma lança, mas depois ela se lembrou do apelido de seu pai, e tudo caiu no lugar. Ela tinha ouvido falar muitas vezes de seu pai quão incrível o Redemoinho Azul era, e como Dane está praticando o Soul Dress duro com a lança, significa que ele quer se juntar à academia também. No entanto, não era por isso que Dane estava praticando com a lança. Hila ficou surpresa com esta resposta. Para ela, praticar duro para se juntar à academia era uma escolha óbvia. Ela tinha ouvido falar que apenas entrar era incrivelmente difícil. Bem, Dane não duvidava realmente de que ele entraria, e ele estava apenas praticando porque queria ser ainda melhor depois de entrar na academia. Hila não podia acreditar em sua confiança. Então ela perguntou a ele o que ele faria se falhasse em entrar. Bem, mesmo nesse caso, nosso herói não ia ficar chateado e desistir. Em vez disso, ele apenas tentaria novamente. E se mesmo com a segunda tentativa não funcionar, ele tomará isso como uma resposta de que este não é o seu caminho. Hila simplesmente não podia acreditar em tal atitude casual em relação ao futuro. Então ela perguntou a ele se ele tinha medo de chatear sua família e casa. E claro, nosso herói não estava preocupado. Comparado com as provações de sua vida passada, não era nada. Hila, por outro lado, tinha apenas que invejá-lo. Sua casa considera o fracasso inaceitável. Embora Dane tivesse vivido cercado por nobres por 7 anos, ele ainda estava surpreso com quão mesquinhos os nobres eram por se preocuparem com tais coisas. Quanto a Hila, ele não tinha dúvidas de que ela teria sucesso. Quando ela ouviu as palavras encorajadoras, ela simplesmente se acendeu e de bom grado ofereceu a Dane para olhar suas habilidades de esgrima. Nosso garoto ficou um pouco surpreso com tal avidez, mas era impossível pará-la quando a oportunidade de praticar com uma espada apareceu no horizonte. Hila imediatamente perguntou onde era o campo de treinamento, e Dane teve que acompanhá-la, esperando que nada acontecesse lá. No campo de treinamento, Hila não se segurou e fez movimento após movimento como uma esgrimista experiente. Para os olhos de um iniciante, seus movimentos poderiam ter parecido perfeitos, mas nosso herói estava longe de ser um iniciante. Assistindo seus movimentos, ele teve que admitir que sua transição de ataque para defesa e de volta fluía muito suavemente e os tempos de seus ataques eram excelentes. Mas havia um ponto: depois de um tempo, seus movimentos pararam de bater o ritmo e perderam seu fluxo. Sem fôlego depois do exercício, uma Hila satisfeita perguntou a ele o que ele achava de seus movimentos. A princípio, Dane não foi muito honesto e disse que ela agiu fantasticamente e que ele gostou de assisti-la. Hila ficou bastante satisfeita com este elogio, mas Dane decidiu ser honesto com ela. Ele notou que ela ainda tinha espaço para melhorar. Por exemplo, após a terceira forma, Hila estava dando um meio passo a mais do que o necessário e então aconteceu novamente com formas subsequentes. Esses meios passos extras repetidos em seguida fizeram as formas de espada posteriores parecerem ligeiramente fora de alinhamento. Tal crítica deixou Hila sem palavras. Parecia que ela estava prestes a chorar, e Dane estava começando a pensar que tal crítica era Soul Dress descarada para ela. Ele até começou a se desculpar por chateá-la, e até disse que talvez ele estivesse errado, porque ele tinha visto o esgrimista empunhando a espada há muito tempo, mas ele estava preocupado por nada. Hila rapidamente ganhou o controle de si mesma e segurou a espada mais forte. Agora ela percebeu seu erro. Agora ela começou a repetir os movimentos de treinamento novamente, e desta vez eles foram perfeitos. O conselho de Dane foi exatamente o quebra-cabeça que ela estava perdendo para a perfeição. Sua alegria e gratidão eram sem limites. Ela até abraçou Dane. Nosso herói tentou resistir, mas não funcionou o Soul Dress bem. Hila estava simplesmente fascinada por quanto ele sabia sobre esgrima. Em um instante, ele notou o que ela estava fazendo de errado todo esse tempo e o que seus professores não tinham lhe dito. Ela prometeu que se lembraria de sua ajuda. Eventualmente, ela deixou Dane ir, quase sufocando-o em seus braços, mas então ela quase o cortou com sua espada. Aquela pequenina senhora realmente precisa de uma lição de asseio. Dane foi pego de surpresa por tal abraço repentino, mas você não podia dizer que ele não gostou. Claro, o momento de privacidade deles foi logo interrompido pelos gritos de servos procurando em todos os lugares por eles. Eles tinham descansado o suficiente do banquete e não iam se esconder, então eles se apressaram de volta para que não fossem encontrados no campo de treinamento. Quando eles retornaram, Dane
Dane era o centro das atenções enquanto seus pais oficialmente o parabenizavam por seu aniversário e pela descoberta de seu primeiro Manor. E claro, eles lhe deram um presente. Era um broche com o brasão da família similar aos que suas irmãs mais velhas tinham. Sua mãe o aconselhou a tesourar o presente, pois este broche agora serviria como uma prova de seu status e honra. Depois de seus pais, todos os convidados se juntaram nas congratulações. Dane tinha agora oficialmente e verdadeiramente ganho o nome Sodress, e ninguém presente duvidava que ele cresceria para ser um belo homem como seu pai. Os pais de Dane estavam muito felizes, e Sodress estava o pequeno Dane ele mesmo, pois era a primeira vez em suas duas vidas que ele tinha recebido tão quentes congratulações de tantas pessoas. De repente a sala inteira tremeu. Os convidados começaram a gritar e entrar em pânico pensando que era ou um terremoto ou uma invasão inimiga. Dane também começou a se preocupar, mas seu pai rapidamente o tranquilizou de que não havia nada para se assustar. Arquinog sabia muito bem o que estava acontecendo. Mesmo embora ele tivesse esperado que hoje seria um dia calmo, aparentemente sua filha não o ouviu. Dane realmente não sabia disso. Raios de relâmpago apareceram perto do próprio teto do salão, e em um segundo, um portal apareceu acima dos convidados assustados. Não havia fim para a perplexidade dos convidados quando uma pequena figura voou para fora daquele portal, que aparentemente riu das leis da física e pousou no chão sem nenhum problema. Era a irmã mais velha de Dane, Arabella, e em sua opinião, ela não estava atrasada. Os convidados ainda não podiam levantar seus queixos do chão, surpresos que uma senhorita tão jovem já pudesse usar magia de teletransporte. Normalmente, para abrir até mesmo um pequeno portão, um tinha que alcançar pelo menos 5 correntes. Dane não admirou o poder dela, mas antes estava irritado com o quão barulhenta e chamativa ela era. Mas assim que os convidados se acalmaram um pouco, um enorme monstro apareceu no céu, um grande wyvern com um cavaleiro. Parece que desta vez a Lady Claire assustou os convidados. Ela estava de mau humor, no entanto, ela estava apenas um passo muito atrasada para ficar à frente de sua irmã. Conforme ela entrou, os convidados ao redor dela começaram a falar sobre como eles tinham ouvido falar que ela era uma invocadora brilhante, mas ninguém esperava que ela controlasse um wyvern com apenas 16 anos de idade. Finalmente, elas estavam em casa novamente e juntas elas ficaram diante de seus pais e irmão para desejar um feliz aniversário para seu pequeno irmão favorito, Dane. Depois de ambas as suas entradas chamativas, as irmãs de Dane apressadamente empurraram seus respectivos presentes para ele enquanto desejavam a seu pequeno irmão um feliz aniversário. Ele agradeceu a Arabella e Claire por virem todo o caminho de volta para casa, mesmo embora elas estivessem ocupadas com seus estudos. As garotas estavam apenas empolgadas para ver seu pequeno mano abrir os presentes. O Duque Arkin quase derramou uma lágrima pelo tratamento preferencial que seu filho estava recebendo. Suas filhas apenas conseguiram para ele uma carta para o seu aniversário, afinal. Dane abriu a caixa que Arabella lhe entregou e dentro estava um anel transformado em uma conveniente bolsa dimensional. Ela projetou o artefato ela mesma. A magia de subespaço usada em sua confecção pertencia à corrente mais alta. O estimado professor de Arabella a aplicou ao anel. É de conhecimento comum o quão difícil é imbuir magia de subespaço em qualquer item. Arabella pegou o anel e adoravelmente pegou a mão de seu irmão para colocá-lo. Ela deve ter gasto muito tempo projetando um artefato capaz de suportar todo um subespaço. Ela também aplicou o código genético de Dane ao anel, então ninguém mais seria capaz de usá-lo exceto seu pequeno mano. É um item único. A mamãe Lily examinou o anel e viu uma pequena onda de mana correndo ao redor do artefato, o que significava que foi feito usando pedras mágicas do mais alto grau. Arabella explicou que tudo o que Dane tinha a fazer era imbuir um pouco de mana no anel, e o subespaço seria estabelecido. É muito mais conveniente do que bolsas dimensionais normais, esse fato sozinho fez deste um artefato inestimável. Pelo que Dane podia se lembrar, esses tipos de ferramentas eram algo usado apenas pelos ricos no campo de batalha. Apenas comandantes nobres e magos de alto escalão empunhavam tal poder conveniente. O anel também cresceria conforme ele ficasse mais velho, adaptando-se ao seu corpo. Dane tentou imbuir sua mana no artefato e um portal verde se abriu na frente de todos. O Duque Arkin ficou atônito ao ver seu filho fazer isso Sodress sem esforço. Clary, o Duque Boturian e Ila ficaram pasmos com a exibição radiante de magia. Dane conseguiu abrir um subespaço mais rápido do que Arabella tinha feito anos atrás. Ele era um gênio. Não há dúvida sobre isso. Seria um feito revolucionário se ele conseguisse cultivar tanto um núcleo de mana quanto um círculo de mago ao mesmo tempo. Após a exibição de magia, Claire se aproximou de seu pequeno mano e lhe entregou seu presente. Dane lentamente abriu o presente enquanto sinceramente agradecia a sua irmã grande. Dentro da caixa de madeira estava um ovo de aparência peculiar colocado em cima de um pano macio. Confuso, ele pegou o ovo e perguntou o que era. Claire entrou em pânico e o avisou para ser cuidadoso com ele, pois não era um ovo
novo ordinário. Todos na família também estavam curiosos sobre o que era este presente estranho, mas Claire apenas revelou o que era para Dane. Ela sussurrou que era um familiar. Ela o conseguiu por acidente enquanto tentava invocar Decaron. A própria Claire não sabe o que vai chocar dele, mas todos no mundo sabem quão precioso um familiar pode ser. Dane tentou imaginar o que este ovo estranho lhe daria. Ele tinha ouvido falar sobre familiares antes. Ao contrário de invocações, eles são uma entidade inteiramente diferente. Um familiar invocado uma vez pode permanecer permanentemente no mundo real. Claire afirmou que Dane deveria manter este ovo em segredo até que ele choque no futuro. Ele prometeu que faria. Todo o sussurro entre os dois irritou Arabella, que estava se sentindo deixada de fora. Quanto às instruções de Claire, Dane deve se certificar de derramar sua mana no ovo uma vez de manhã e uma vez à noite para fazê-lo reconhecê-lo como seu mestre. Lily estava apenas feliz que seu pequeno garoto estava recebendo presentes tão incríveis. Mostrava o quanto suas crianças se importavam uma com a outra. Com a entrega de presentes feita, o Duque Arkin limpou a garganta e lembrou suas filhas de pelo menos dizer olá aos seus pais. Visto que elas invadiram a festa depois de dizerem que talvez não fossem capazes de vir, percebendo que não tinham dito uma palavra aos seus pais desde a chegada, as garotas sem jeito cumprimentaram seu pai. O Duque Arkin era um grande mole quando se tratava de suas crianças, então ele realmente não se importou. Ele estava apenas feliz em ver suas garotas novamente. Desde que elas saíram para buscar suas profissões, as garotas raramente vinham para casa mais. Então o Duque Arkin estava feliz em vê-las parecendo saudáveis. Ila observava a família Sograce sendo Sodress amorosamente barulhenta e jovial, uma com a outra de longe. A pequena garota não podia deixar de comparar a situação de sua própria casa com a deles. Dane a notou encarando eles e virou sua cabeça. Ele notou a queda em seu humor enquanto ela silenciosamente caminhava para longe. Ele se perguntou por que ela parecia Sodress solitária e triste no meio de uma multidão animada de nobres. O banquete se encerrou e o dia seguinte chegou. O Duque Balturion ficou à noite e estava agora caminhando pelo território Sol. Ele não podia deixar de pensar em quão incrivelmente talentosa Arabella Sogra era. Como esperado da melhor maga na academia, seu talento nas artes mágicas era inigualável. A garota poderia ser a combinação perfeita para o filho do Duque Turmian, o melhor esgrimista da academia. Se a Casa Sol e Termian pudessem se combinar através de um casamento entre aqueles dois, daria nascimento a uma facção que poderia rivalizar até mesmo com a família imperial. Se isso acontecesse, ninguém seria capaz de mexer com ambas as casas e suas crianças. Então, o Duque Turteurian decidiu trazer à tona a questão do noivado entre as crianças mais velhas na conversa de hoje com Arkin. No caminho para encontrar o outro Duque, Turman pegou o som de aço por perto. Vinha dos campos de treinamento, então alguém deve estar aprimorando sua técnica lá dentro incrivelmente cedo de manhã. Claro, era Dane polindo suas habilidades de lança com o máximo foco. Ele tinha ficado bastante mortal com a arma. Com anos de treinamento com seu pai e sua insanidade de ética de trabalho, ele tinha há muito tempo se tornado pronto para o combate. O foco de Dane era inigualável. Ele se movia com a fluidez e nitidez de um guerreiro veterano, voando por todo o campo de batalha enquanto entregava múltiplos golpes mortais. Ele empurrou sua velocidade ainda mais duro e chutou a intensidade para uma marcha mais alta. Finalmente, seus braços ficaram borrados enquanto ele entregava incontáveis estocadas de lança em um curto período de tempo. A curiosidade venceu o Duque Turman e ele acabou espionando o treinamento do garoto de longe. Ele ficou agradavelmente surpreso pelo filho mais novo da Casa Sol indo no modo louco no treinamento. Com seus olhos experientes, ele podia discernir quão incrivelmente polida a técnica de Dane era. Seus movimentos e concentração não pareciam de forma alguma com os de uma criança de 7 anos. Mesmo suas estocadas simples eram refinadas a um grau aterrorizante. Tudo era executado a um grau Sodress alto que lanceiros que estiveram no campo de batalha por anos ainda poderiam aprender com isso. Quando Dane finalmente encerrou sua última sequência, ele estava bufando e arfando por ar. O Duque Turman ficou profundamente impressionado do início ao fim. O que ele tinha acabado de testemunhar parecia impossível. Ele tinha ouvido rumores sobre o jovem Sol mostrando um talento incrível, mesmo lá atrás quando ele era apenas um bebê, mas ele sempre pensou que aqueles eram apenas boatos exagerados. Agora ele sabia que aqueles rumores eram verdadeiros. Depois de uma pequena pausa, Dane voltou a praticar. Ele se focou em seu movimento e trabalho de pés desta vez. Sendo um dos esgrimistas mais fortes da Terra, o Duque Turman não podia deixar de notar que a postura e o trabalho de pés do garoto pareciam similares aos de um mestre da espada. O Duque começou a considerar que o garoto poderia ter até mesmo pego a esgrima a um grau alto com uma idade Sodress jovem. Finalmente, Dane notou que alguém estava observando-o da porta. Ele brandiu sua lança, pronto para golpear, enquanto ele avisava quem quer que estivesse espiando sorrateiramente para sair em vez de se esconder.
O Duque Turman ficou Sodress empolgado e acabou sendo detectado por uma criança. Não foi seu momento mais orgulhoso como um guerreiro qualificado. Quanto mais ele pensava sobre os movimentos de Dane, mais estranhamente familiares eles pareciam. Ele tinha certeza de que tinha visto aquele mesmo trabalho de pés em algum lugar antes. O Duque teve que se revelar e se desculpou com Dane por escutar sua sessão privada de treinamento. Ele insistiu que não estava tentando fazer nada suspeito. Vendo que o espião era o Duque Turman, Dane se sentiu mal por falar fora de hora. Mesmo embora ele estivesse vivendo em seu corpo atual por 7 anos agora, este homem ainda era aquele que o derrotou e o matou em sua vida anterior. Lembrado de seu treinamento de etiqueta, Dane Sowers formalmente cumprimentou o Duque. O Duque Turman confessou que estava mesmerizado pela visão do treinamento matinal da estrela em ascensão e se desculpou mais uma vez. A criança se manteve firme, respondendo como se eles fossem iguais. O Duque ficou divertido com sua coragem de falar como se fossem iguais. Agora que ele tinha um olhar mais de perto para Dane, ele notou que o corpo do garoto nem mesmo mostrava sinais de fadiga ou tremor, apesar de um treinamento Sodress intenso. Quando ele tinha a idade dele, ele nem mesmo tinha feito um manicure. O Duque apontou o excelente ataque de estocada de Dane, observando que o garoto tinha herdado o talento de arcing com a lança. A lança em si também foi trabalhada realmente bem. Dane formalmente agradeceu ao Duque por reconhecer sua técnica e o velho homem sorriu de lado. Não apenas esta criança era um soldado letal, mas ele também sabia o que dizer em qualquer momento dado. Em comparação, seu próprio filho não tinha tais habilidades e maneiras excelentes quando ele tinha 7 anos. Este pequeno desvio fez o Duque Turman considerar arranjar um casamento entre Ila e Dane também. Então, ele ligeiramente interjeitou que sua filha também esteve treinando sua esgrima. Ele sugeriu que, como eles eram de idade similar, eles deveriam cuidar um do outro assim que entrassem na academia no futuro. Dane continuou respondendo educadamente. O Duque gostou da franqueza do jovem homem. Finalmente, o Duque Turman se desculpou para não incomodar o treinamento de Dane mais do que ele já tinha feito. Mas antes de deixar o salão de treinamento, ele ainda tinha mais uma pergunta curiosa que queria respondida. Ele queria saber se a criança já tinha treinado em esgrima também. Dane cometeu um erro na frente do Duque. Seus velhos hábitos devem ter saído sem ele perceber. Dados os olhos perspicazes do Duque Turian, não é surpreendente que ele tenha reconhecido os minúsculos hábitos em um olhar. Dane respondeu que ele tinha apenas lido alguns livros didáticos sobre esgrima básica, mas nunca tinha formalmente treinado nela. O Duque ainda achou estranho que ele sentisse algo parecido com o sentido bruto do campo de batalha na criança, mas o senso comum dita que uma criança inexperiente não poderia ter aquele instinto assassino. Finalmente, o Duque saiu de suas costas e se despediu, e Dane o enviou embora. O Duque Turman também estendeu um convite para ele visitar se ele por acaso viesse à capital no futuro. O esgrimista tinha se tornado pessoalmente interessado nos talentos de Dane. Dane se perguntava se o homem ainda se lembrava dele. Apenas pensar em derrotar alguém que terminou sua vida antes já estava fazendo seu sangue pulsar. Se ele fizesse uma base sólida e se preparasse passo a passo, ele tinha certeza de que poderia superar o Duque. É um de seus objetivos derrotar o poderoso Bull Turmian nesta vida. Continuando com seu treinamento, Dane perdeu a noção do tempo, e Hernand, o atendente, teve que buscá-lo. Ele estava sempre observando a criança das sombras, sempre pronto para atender às suas necessidades. Com a presença tênue de Hernand, Dane calculou que este cara poderia ser talentoso o suficiente para aprender habilidades de assassinato e furtividade. Hoje todos estiveram muito ocupados se preparando para o segundo banquete. Alguns dos nobres já tinham começado a chegar. Em sua localização, reunir mais de 30 famílias nobres para chegar na data exata era difícil. Quanto às irmãs de Dane, elas já tinham aberto um portão de teletransporte e voltado para a academia juntas. Não podia ser evitado, pois elas tinham exames de meio de termo em breve. Por agora, era hora de Dane se limpar e se vestir bem também. Ele fez uma nota mental para dar um olhar mais de perto nos presentes que suas irmãs lhe deram ontem à noite. Depois de seu treinamento intenso, Dane foi atendido e vestido. Ele entrou no salão da família com sua mãe e pai e se misturou com vários nobres. Dane teve que colocar seu treinamento de etiqueta em prática a noite toda enquanto se socializava com a alta sociedade. Ele foi exibido como o garoto do aniversário. A atenção de todos estava fixada nele. Finalmente, ele conseguiu sair do salão de banquetes e respirar. A vida de um nobre era cansativa. Sua agenda estava mais cheia do que o normal como o garoto do aniversário, mas pelo menos ele sempre podia encontrar refúgio descansando em seu belo jardim. O senhor jardineiro trabalhou duro para cultivar este lugar especial belamente, o tipo de beleza que dá paz. Dane olhou para as flores em plena floração, explodindo com suas cores únicas enquanto borboletas dançavam ao redor. Ele se lembrou de sua irmã
mais velha lhe dando uma bronca sobre como as flores contêm a maior quantidade de mana na natureza. Como ele tinha um pouco de tempo para gastar, ele poderia muito bem tentar e analisar a mana nestas flores. Danny fechou os olhos e se concentrou no fluxo natural de magia no ar. Sem abrir os olhos, ele começou a agarrar o conceito que sua irmã explicou a ele. Ele começou a sentir a mana nas flores. Ele esteve treinando em múltiplos campos, todos de uma vez, mas não tinha visto nenhum desenvolvimento notável em magia de mago e magia de invocação. Ele estava tendo um momento difícil escolhendo e selecionando a quais campos dedicar seu tempo. Ter talentos demais podia ser incômodo em momentos como este. O humano estava literalmente sofrendo de sucesso. Depois de passar alguns minutos imerso na mana natural no jardim, ele finalmente viu a mana nas flores. Ele não podia acreditar que uma coisa tão pequena pudesse conter um fluxo de mana correndo tão massivo. Se alguém pode sentir o fluxo da natureza e de alguma forma torná-lo seu, o princípio poderia se instalar no corpo para formar um círculo mágico. Isso é precisamente o que está acontecendo agora. Ajudou muito que a afinidade de mana de seu corpo sempre foi tremenda. Ele podia ver claramente algo que outros só podiam sentir fracamente com seu sexto sentido. Apenas uma ida ao jardim tinha melhorado sua percepção de mana em 1 tonelada. O que ele só podia ver fracamente antes tinha se tornado mais claro. Ele estava sodrés perto de agarrar o funcionamento interno da magia quando sentiu algo se despedaçar. Enquanto isso, 2 crianças nobres também tinham encontrado seu caminho para o jardim, entediadas com a conversa fiada dos adultos no salão de banquetes. Eles eram irmãos. O ruivo mais velho estava apenas amargurado que ninguém estava prestando atenção nele, já que todos estavam falando sobre o garoto gênio Sodrés. Ele agressivamente andou em cima do canteiro de flores, destruindo-as no processo. Os irmãos ruivos tinham se perdido no jardim massivo e por acaso viram Danny parado em um transe. Eles olharam para suas roupas e erroneamente avaliaram que Danny devia ser um servo e gritaram com ele. Ele não aceitou muito bem esse pirralho desrespeitoso. O desgraçado se atreveu a ordenar que ele guiasse ele e seu irmão até a saída. Danny viu o que eles estavam fazendo com as flores e gritou para eles pararem de pisotear as plantas. O desgraçado ruivo teve a audácia de se sentir ofendido por sofrer gritos. Danny perguntou por que eles estavam arruinando o canteiro de flores em vez de usar os caminhos do jardim. O desgraçado ruivo viu que ele era pequeno e continuou agindo de forma odiosa. Então veio a ostentação do nome de sua família como todos os pirralhos nobres fazem. Danny não se importou, no entanto, para ele, eles apenas pareciam um par de brutos arruinando o canteiro de flores de seu jardim. O desgraçado ruivo não gostou de ser chamado de bruto, mas agiu como um e agarrou Danny pelo colarinho. Ele e seu irmão eram os filhos do Conde Tyron, um convidado do castelo. Ouvir o nome do Conde Tyron lembrou Danny de uma memória de sua vida anterior. Aquele cara era o nobre que ele capturou após uma derrota vergonhosa no campo de batalha. Ele se lembrava do Conde Tyran como um nobre irritante, um daqueles horrores de desgraçados. Com base no comportamento do bruto na frente dele agora mesmo, a frase tal pai, tal filho parecia perfeita. O desgraçado ruivo continuou exibindo o nome de sua família, se gabando de que eles eram famosos na capital. Ele até se gabou de que sua casa poderia fazer Danny desaparecer sem deixar vestígios, então era melhor ele tomar cuidado com a boca. Danny conhecia muitos idiotas como esse garoto de antes. Ele sabia que palavras não passariam pela cabeça dura do desgraçado ruivo cheia de ar. O garoto levantou seu punho, balançando contra Danny enquanto ainda pensava que estava apenas dando uma surra em um mero servo. Danny não ia deixar isso acontecer, no entanto, ele respondeu batendo sua cabeça contra o nariz do desgraçado ruivo o mais forte que pôde. Foi um golpe crítico que quase esmagou o focinho do desgraçado ruivo. O irmão menor preocupadamente chamou seu mano grande. Ele checou o desgraçado ruivo, que desabou no chão depois de ser atingido forte. Limpando seu nariz, ele viu sangue e começou a enlouquecer como se nunca tivesse sangrado antes. Quando viu o vermelho em sua mão, o sangue do desgraçado ruivo ferveu e ele ameaçou matar Danny. Achando a ameaça divertida, nosso garoto manteve sua postura e desafiou o pirralho a ir em frente e tentar. O desgraçado ruivo queria pagar sangue com sangue. Seu irmão menor tinha algum juízo nele e queria parar seu mano grande, mas o desgraçado ruivo era sodrés arrogante para ser parado. O bruto lançou um soco para frente e Danny nonchalantemente se esquivou pulando para trás. Era uma incompatibilidade de ponta a ponta. Danny era sodrés liso para um amador. Enquanto deixava o desgraçado ruivo se cansar, ele observou que o trabalho de pés do pirralho era sodrés desleixado, como se ele nunca tivesse segurado uma arma em sua vida. Danny considerou que o desgraçado poderia ser um mago ou um invocador. A barragem de socos continuou, nenhum deles chegando perto de atingir um único fio do cabelo de Danny. O nariz do desgraçado ruivo
continuou a sangrar enquanto sua paciência se esgotava. Dane continuou brincando com seu inimigo usando seu trabalho de pé superior, e uma ideia veio à sua mente. Talvez ele pudesse aproveitar o fluxo de magia que viu na flor mais cedo e incorporar sua vontade nele. Se ele tivesse sucesso, ele deveria ser capaz de comprimir aquela força em uma forma física. Ele poderia muito bem usar esta oportunidade para testá-la em combate. O irmão menor do desgraçado assistia do lado de fora com sua boca escancarada. Dane fincou seus pés no chão e começou a acumular magia em suas mãos. Ele visualizou uma bola de mana bruta e a enviou arremessada em direção ao estômago do pirralho. A força foi poderosa o suficiente para enviar o desgraçado ruivo dolorosamente colidindo na grama, fazendo uma bagunça no concreto no caminho. Ele gritou em agonia, seu corpo e ego machucados. O mano pequeno checou seu mano grande perdedor deitado no canteiro de flores. Dane estava mais preocupado com o canteiro de flores que tinha acabado de arruinar do que com o bem-estar do desgraçado. Mas o desgraçado ruivo era tenaz. Ele ainda tinha gasolina suficiente no tanque para se levantar de volta. Vendo que Dane podia usar magia, o desgraçado ruivo exigiu saber quem Dane era. O mano pequeno continuou tentando desanimar seu mano grande sem sucesso. Seu orgulho estava sodré ferido para se importar com qualquer consequência ou problema. O desgraçado ruivo chamou a mana dentro de seu corpo e começou a abrir algum tipo de portal insidioso. Dane ficou surpreso ao ver a visão familiar. Este tipo de magia pertencia a invocadores. A mana rodopiou e se uniu até que um lobo translúcido começou a descer para o chão. O lobo parecia sedento por sangue e predatório com suas presas afiadas rosnando. O desgraçado ruivo riu maniacamente enquanto chamava sua invocação chamada Genpu. Ele finalmente se apresentou como Digron Tyron, pronto para mostrar a Dane as consequências de mexer com alguém de sua estatura. Dane ouviu o pirralho ordenar que o lobo o rasgasse em pedaços, mas ele não ficou impressionado com a mera invocação de lobo. Certamente parecia insuficiente, já que ele tinha se acostumado a ver sua irmã Claire invocando feras temíveis como seu Wyvern. Digron ficou longe enquanto Genpu investia contra o imóvel Dane. Ele apenas olhou o lobo no olho e não se mexeu. Genpu deve ter sentido que sofreria um destino horrível se atrevesse a ir até o fim com o ataque. Então o lobo virou sua cauda e fez um giro de 180 graus. Sua aura visivelmente mudou, como se a agressão contra Dane tivesse totalmente se dissipado. Os irmãos Tyron ficaram embasbacados. O orgulho de Digron, sua invocação, tinha aparentemente se voltado contra ele. Agora mesmo, o filhote grande estava se comportando como se fosse subserviente a Dane. Digron gritou para sua invocação rasgar a garganta de Dane e terminar sua vida, mas as ordens caíram em ouvidos moucos. Em resposta, o filhote começou a abanar alegremente sua cauda em direção a Dane. Sentindo nenhuma má vontade da fera invocada, Dane deu ao bom garoto alguns carinhos gentis. Até ele não tinha ideia de como esta reviravolta de eventos aconteceu. Agora que pensava sobre isso, até as invocações de Claire sempre foram amigáveis com ele. Até o Wyvern brincava com ele às vezes. Naquela época, ele simplesmente pensou que era devido aos seus laços de sangue com sua irmã. Mas em uma situação como esta, onde não havia relação familiar, a fera invocada ainda se comportou de maneira amigável. Isso poderia significar que ele tinha uma favorabilidade anormalmente alta para todos os tipos de feras invocadas, ou a favorabilidade de Genpu em relação ao seu desgraçado invocador tinha atingido o fundo do poço. Digron não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele nunca tinha ouvido falar de uma invocação traindo seu mestre. Dane estava apenas ganhando em todas as frentes e ele continuou provocando Digron para ir para cima dele. O mano pequeno estava praticamente implorando para seu mano grande parar de se envergonhar e aceitar a derrota sem sucesso. A bunda patética de Dron ainda queria lutar, mas o mano pequeno realmente precisava que esta luta estivesse acabada. O pobre garoto, pego pela tolice de seu irmão, tinha feito xixi em seus shorts de medo. O mano pequeno chorou e Digron o xingou por ser uma vergonha. Dane adicionou sal à ferida no orgulho deles, apontando o banheiro no subsolo do castelo principal. Digron usou o acidente de seu irmão menor para dar no pé. Como se não tivesse feito papel de bobo o suficiente já, ele ordenou que Dane ficasse no jardim. Dane apenas encarou o perdedor patético com nojo. Dron nem mesmo levou sua invocação com ele. Nosso garoto continuou passando o tempo no jardim, experimentando com seu novo entendimento de mana. Ele tentou praticar um truque que Claire lhe ensinou antes. Ele identificou o que sobrou do elo fraco entre aquele desgraçado Dom e Genpu. Ele cortou aquela coisa e cuidadosamente sobrescreveu o elo com sua própria magia. Ao fazer isso, o lobo e ele se tornaram oficialmente conectados. Um garoto que não tinha feito nada perto de uma invocação apropriada conseguiu realizar o truque intrincado apenas aproveitando sua alta favorabilidade com feras invocadas. Agora ele tinha oficialmente tido sucesso
sucesso como um invocador. Enquanto ele se banhava na glória de seu sucesso, Dane ouviu uma voz familiarmente irritante e aparentemente procurando por ele. Digron Tyron, o pirralho desgraçado, na verdade chamou seu papai e delatou que foi intimidado por um garoto no jardim, e apontou Dane. O covarde tampou os buracos do nariz para parar o sangramento, enquanto reclamava com seu pai sobre ser empurrado por Dane e cancelar o elo com sua invocação. O garoto grande Mogard Tyron deu um passo à frente e se apresentou como o chefe da família do Conde Tyron, um dos grandes nobres da capital com gosto. Ele perguntou se Dane realmente estragou a cara de seu filho e forçadamente roubou sua invocação. Nosso garoto não era de recuar na frente de um porco, então ele manteve sua postura e assumiu o que fez. Ele notou que Mogard Tyron parecia muito mais gordo agora do que quando ele capturou o porco como um prisioneiro. Tempos de paz devem estar tratando ele realmente bem, embora ele fosse uma vergonha no campo de batalha. Mogard continuou fazendo pose enquanto afirmava que não podia deixar este assunto passar. Mexer com suas crianças era algo que ele não podia ignorar. O porco continuou com sua barragem de perguntas exigentes e finalmente pediu ao garoto para revelar sua identidade. Nosso garoto manteve sua cabeça erguida e formalmente se apresentou como Dane Srees, o filho mais novo de Arkin Sogras, o Senhor do Sul e o chefe da família do Conde Sores. O garoto deu a eles aquela introdução de Game of Thrones. Esta introdução atordoou a dupla de pai e filho lixo. Eles tinham, sem saber, ofendido o garoto do aniversário. Eles não sabiam que estavam mexendo com a famosa estrela em ascensão do sul. O Duque está bastante perplexo por este encontro inesperado com o filho mais novo da casa de Sogres. Falando de grandes casas nobres, ele se lembra de como foi levado prisioneiro por aquele cara Arg e não teve nenhuma contribuição significativa na guerra, deixando cada grande nobre rindo dele. Agora mesmo, ele vê isso como uma oportunidade perfeita para manobrar a situação a seu favor, pretendendo arruinar o nome do Conde Sodrés e usar isso como um pretexto para exigir direitos de mineração. Os nobres que uma vez olharam feio para ele, em breve estarão se curvando diante dele. Com isso em mente, o gorducho de grande cérebro se vira para nosso garoto perguntando se ele é o garoto do aniversário. Dane, meu cara apenas balança sua cabeça em resposta e confirma positivamente. O gorducho está mal segurando sua frustração porque ele definitivamente não veio aqui para celebrar o aniversário de algum pirralho. Ele então aponta para seu filho de merda, Digron, e pergunta a Dane como ele planeja pagar a humilhação que causou a seu filho. Não apenas Dane machucou seu filho, que é um convidado por Sori, mas ele também roubou sua invocação, o que é um crime grave. O filho de merda também concorda com seu pai igualmente de merda, dizendo a Dane que este é seu último dia. O gorducho então também ameaça nosso garoto, afirmando que vai falar com o Conde Sogris pessoalmente e responsabilizá-lo por suas ações. Dane apenas reconhece o que o gorducho está dizendo e afirma ainda que antes de ir em direção ao seu pai, ele quer que seu filho se desculpe primeiro. Claro, o gorducho começa a soltar fumaça de sua mente, perguntando que diabo ele está falando. Enquanto seu filho range os dentes de raiva também, mas Dane deixa claro que, embora seja verdade que ele bateu em seu filho e o machucou, foi tudo em autodefesa contra uma ameaça à sua vida. Além disso, ele enfatiza que não roubou a invocação deles. Genpu escolheu segui-lo. O filho lixo rapidamente se manifesta alegando que não há como Genpu fazer isso e diz ao seu pai que Dane está mentindo. É quando o pai tira um momento para refletir. Ele se lembra de ouvir que a segunda filha da casa Sodrés é uma invocadora gênia, então ele tem certeza de que há uma boa chance de aquela garota ter ensinado a Dane como cortar forçadamente um elo entre familiar e mestre. O gorducho fica indo e voltando com o nosso garoto enquanto Dane não pode deixar de sentir que isso é um pé no saco. Eventualmente, Mogard decide se acalmar porque depois de falar por Sodrés tanto tempo, sua mandíbula está literalmente doendo. Ele diz a Dane que não vai xingá-lo mais e decide que eles deveriam ir ver o que o Conde Sogris tem a dizer sobre a situação. Falando no diabo, o próprio Conde chega na cena acompanhado pelo Duque Turman. Claro, tanto o filho lixo quanto seu pai estão absolutamente embasbacados de ver o Condeias, e o que é ainda mais chocante para eles é que o Duque Turman está aqui também. Conforme a noite desce, vemos o garoto ruivo dando seu testemunho ao Conde sobre como ele apenas se perdeu no jardim com seu irmão menor, e é por isso que pediu a Dane para guiá-los. Ele continua falando e inventando histórias enquanto Dane fica atrás dele nonchalantemente, pensando como seu pai está na verdade escutando esse cara falar. Eu acho que isso não é surpreendente para ele, dado como o Conde Sodrés se importa profundamente com sua família e sua reputação. Ele não é o tipo de ser parcial para o lado de ninguém, mesmo em conflitos com estranhos. Ele pode dizer o certo do errado. Depois de terminar sua história, o garoto ruivo encerra, afirmando que de repente Dane deu uma cabeçada nele e continuou usando essa técnica estranha para zombar dele. Ele alega que para assustar Dane, ele chamou sua invocação, mas Dane apenas roubou sua invocação dele e tentou atacar de volta. Assim que Digron termina de falar, Mogard dá um passo à frente, dizendo ao Conde que ele apenas pretendia dar um aviso a Dane. No entanto, ele insiste que roubar a invocação de alguém é claramente errado, e ele simplesmente não pode deixar essa parte passar. Finalmente, o Conde Sogre também se manifesta, deixando Mogard saber que ele não vai julgar apenas depois de ouvir um lado desta briga. Ele quer ouvir o que Dane tem a dizer, para então avaliar toda a situação antes de tirar um julgamento.
ele também tranquiliza Mogard, de que se ele está preocupado com quaisquer julgamentos parciais, o Duque Turman também dará sua opinião sobre o assunto. O Duque rapidamente dá um sorriso de lado e afirma que se isso é Sodress importante, ele pode lidar com isso. Mogard se sente frustrado enquanto seu rosto sua profusamente. Ele sabe que está prestes a se ferrar, envolver Thermian só vai complicar as coisas ainda mais e ele não está se sentindo bem sobre isso. O Conde Sogras dá a luz verde para seu filho se explicar e Dane se prepara alegando que o filho de Mogard disse não era inteiramente preciso, mas algo disso é na verdade verdade. Ele então explica que as flores que eles cultivaram com tanto cuidado em seu jardim foram pisadas como ele bem entendeu. Então ele apenas disse ao filho de Mogard para sair de lá, o que deixou o filho de Mogard com raiva e começou a luta. Claro, tanto o gorducho quanto seu filho estão absolutamente pasmos depois de ouvir essas bombas de verdade brutais com o filho até tentando negar, chamando Dane de mentiroso. Mas o conde diz a Dane para continuar. Então nosso garoto explica ainda que quando o filho de Mogard invocou Genpu, seu comando foi para matá-lo. Ele também esclarece que não roubou sua invocação. Em vez disso, Genpu veio a ele primeiro e viu sua boa vontade. O Duque está profundamente perplexo ao ver quão fluentemente esta criança de 7 anos está falando com tanta graça e uma escolha apropriada de palavras. Dane, por outro lado, confirma mais uma vez que ele nunca roubou a invocação de ninguém. Mogard perde a calma, batendo os pés no chão e chamando isso de bobagem. Ele alega que é impossível para uma invocação se submeter a alguém que nem mesmo é um invocador, insistindo que Dane deve ter usado alguma técnica obscura para realizar isso. Mas não surpreendentemente, Dane informa Mogard que possui uma afinidade inata com invocações, e uma invocação que não está próxima o suficiente de seu mestre poderia se submeter a alguém como ele também. Mogard se recusa a acreditar enquanto nosso garoto simplesmente afirma que isso é na verdade verdade. O rosto de Mogard parece que ele está passando por uma constipação séria, e ele apenas diz que esta criança está apenas inventando coisas. O Duque então intervém, sugerindo que eles deveriam ser capazes de provar isso com uma invocação. O Conde Sodress se vira para seu filho perguntando se ele pode provar, ao que Dane concorda. Enquanto isso, Mogard lança um olhar de morte para seu filho por colocá-lo nesta confusão grande, enquanto o filho pirralho se sente seguro de que está prestes a ser ferrado por seu pai, já que ele não tem ideia do que fará se falhar em invocar Genpu. Assim que o filho pirralho tenta invocar Genpu, ele falha totalmente, levando seu pai a gritar com ele exatamente como esperado. Por outro lado, Dane apenas dá um sorriso de lado, pensando sobre como ele já cortou a conexão. Então, é claro, não há como o garoto poder invocar Genpu de volta. Dane então decide demonstrar ele mesmo invocando Gendu, mas adiciona que para fazer isso, ele precisa de um símbolo que o filho de Mogard possui. O filho pirralho fica com raiva, questionando a audácia de Dane exigindo seu símbolo. Ele fala muita bobagem, mas o Conde Sogras o interrompe, lembrando-o de que, de acordo com suas próprias palavras, mesmo se Dane usar o símbolo, ele não deveria ser capaz de invocar Genpu, então não há mal em tentar. Mogard sua, já que não tem outra opção a não ser dar o símbolo. Então ele relutantemente diz ao seu filho pirralho de para entregá-lo. O ruivo quase fica à beira das lágrimas, mas seu pai apenas diz a ele para se apressar. Assim que Dane tem o símbolo em sua mão, ele começa seu truque. E ele também revela para nós que, como um símbolo de invocação tem o nome de código único de um invocador gravado nele, ninguém mais é usualmente capaz de usá-lo. No entanto, Genpu, que Digron invocou, estava imbuído com sua mana, então o símbolo de invocação é apenas um veículo, e Genpu já se conectou com ele. Assim que ele chama por Genpu, o monstro aparece e começa a lamber suas bochechas. O Conde e o Duque estão ambos em admiração, enquanto Mogard e Dom tremem depois de serem expostos por mentir. O Duque acha isso incrível e se pergunta se Dane também não estava aprendendo lança. Seu pai confirma isso, mas admite que não tem inteiramente certeza sobre as habilidades de seu filho também. O gorducho, por outro lado, percebe que está ferrado, já que todo o seu plano saiu pela culatra. O Conde então se vira para ele, perguntando se ele reconhece que Dane está dizendo a verdade. O gorducho rapidamente tenta se fazer de desentendido, rindo enquanto admite que eles talvez tenham confundido Dane por roubar sua invocação. Ele também concede que seu filho não estava verdadeiramente tentando matar Dane, e ele pergunta ao seu filho pirralho se isso está certo. Dron treme, mas acena junto com seu pai, dizendo que estava apenas tentando assustar Dane. Mas nosso garoto está furioso ao ver estes desgraçados tentando se esquivar da responsabilidade de Sodress facilmente. Antes que os dois senhores possam dar seu veredito final sobre o assunto, uma senhora caminha para a cena, assustando todos os presentes, especialmente Dane, que está de olhos arregalados ao ver Ila. Assim que ela entra na cena, ela alega que o que Digron está dizendo não é verdade. Seu pai rapidamente pergunta o que a traz aqui, e ela responde que por acaso ouviu a voz dele enquanto dava uma caminhada. Antes de continuar a conversa, ela prontamente cumprimenta o gorducho e o Conde Sogras.
O gorducho gagueja em surpresa enquanto tenta reciprocamente responder ao gesto dela, claramente pego de surpresa pelo encontro inesperado com a filha do Duque. O Conde Sodress então rapidamente vai direto ao ponto e pergunta a ela sobre sua afirmação de que Dom estava mentindo. Ela confiantemente confirma isso, dizendo que de fato ouviu a conversa deles mais cedo durante sua caminhada. Dron começa a perder a calma com o pensamento dela ter ouvido tudo, porque isso é definitivamente uma má notícia para ele. Ela então passa a explicar todos os detalhes suculentos e meu cara não pode deixar de dar um sorriso de lado com esta reviravolta inesperada que de alguma forma virou a seu favor. Um pouco mais tarde, o gorducho diz ao seu filho lixo para se apressar e se desculpar com o Conde Sogras. O filho rapidamente resmunga, dizendo que estava errado, mas o Conde diz a ele para se desculpar com Dane em vez disso, não com ele. O gorducho rapidamente empurra seu filho em direção a Dane, dizendo-lhe para se desculpar rapidamente. O filho pirralho parece desconfortável e hesita antes de gaguejar um desculpa fraco e sem vontade. Dane, no entanto, está longe de estar satisfeito. Ele pode dizer que o pedido de desculpas é insincero, apenas algum gesto obrigatório porque sua mentira foi pega depois que uma testemunha de terceira parte interveio. Dane realmente não quer aceitar este pedido de desculpas fraco, mas pensando de volta em suas experiências passadas, ele decide ser a pessoa maior. Em vez de ser teimoso, ele decide mostrar alguma generosidade. Com isso em mente, Dane aceita o pedido de desculpas do filho pirralho e o garoto se ilumina de felicidade, ansiosamente agradecendo ao nosso garoto por deixá-lo passar. Enquanto isso, o pai gorducho também solta um suspiro de alívio, percebendo quão perto esteve de perder tudo. Por outro lado, o Duque, que pode ser o futuro sogro de Dane, não pode deixar de pensar como ele já sabia que Dane era um garoto especial. Afinal, ele poderia ter sido facilmente teimoso sobre a coisa toda, considerando que a parte oposta estava claramente errada desde o início. Finalmente, o Conde deixa claro que como Dane aceitou o pedido de desculpas, não haverá mais discussão sobre o incidente. No entanto, ele enfatiza que não tinha intenção de deixar isso passar, especialmente porque Digron atacou Dane para matá-lo. O pai gorducho começa a suar frio depois de ver o Conde Sodress irritado sobre a situação. Enquanto ele tenta se manifestar, o Conde diz a ele para calar a boca e ordena que ele pegue sua família e deixe o castelo imediatamente. A notícia balança o mundo do gorducho até o seu núcleo. Se ele for expulso agora, sua reputação será despedaçada e ele está desesperado para permanecer no castelo, não importa o que custe. Ele desesperadamente agarra a mão do Conde e começa a implorar por perdão, alegando que fará qualquer coisa que Sodress pedir a ele. Mas ele apenas quer que ele o perdoe esta única vez. Mas o Conde rapidamente puxa sua mão para longe, deixando claro que não tem necessidade do gorducho. Ele diz a ele que soldados estarão chegando em breve para escoltá-lo oficialmente para fora. Com isso, ele começa a sair da cena com seu filho, deixando o gorducho para trás, que está desesperadamente implorando por perdão. Sodress também diz ao Duque Turman que é hora de ir, e o Duque prontamente chama por sua garotinha enquanto eles começam a andar para longe. Enquanto eles andam para longe, Dane vira sua cabeça para trás para olhar para eles, sentindo-se satisfeito por eles estarem recebendo o que merecem. Afinal, eles começaram toda essa bagunça. Então, é justo que colham o que semearam? De qualquer forma, ele aprende algo importante hoje, que é que seu pai pode ser bastante assustador quando está no modo irritado. O Duque Turian então pergunta a ele se é verdade que ele derrotou aquele filho pirralho de Mogard com uma bala de mana, e Dane rapidamente confirma. O Duque então não pode deixar de apontar quão talentoso Dane é, não apenas na luta com lança, mas também em invocação e magia. É verdadeiramente notável e ele tem certeza de que a história nunca viu tal talento antes. O pai orgulhoso dá um sorriso, dizendo que também está orgulhoso de ter um filho tão excepcional. Enquanto isso, Dane está apenas absorvendo todo o elogio, enquanto Ila está enlouquecendo, lutando para acreditar no que está ouvindo. O Duque Turman então aponta que, embora o talento seja uma coisa, Dane é também incrivelmente calmo. A maioria das crianças tende a ficar agitada durante lutas, e elas teimosamente insistem que estão certas. Mas Dane não faz isso. O Duque não tem dúvida de que este garoto vai crescer para ser um belo homem. O pai rapidamente dá um tapinha gentil na cabeça de Dane, dizendo: é Sodress cedo para dizer com certeza. Eles terão que esperar até que ele esteja totalmente crescido para ver como as coisas acontecem. Ele também aponta que é tudo graças a Ila que o incidente foi resolvido em paz. Sem o testemunho dela, as coisas poderiam ter ficado realmente feias. Assim que o Duque Turian ouve isso, ele fica bastante surpreso por ter uma visão Sodress positiva de Ila. Ele não deixa esta oportunidade ir para o lixo e tenta diminuir o papel dela no incidente, sugerindo que se o Conde a reconhece Sodress, talvez eles devam começar a discutir o casamento deles. Claro, Sogre fica assustado ao ouvir isso, e ele pode ver quão ansioso o Duque está para casar sua filha. Para se esquivar da bala, ele rapidamente muda a conversa, notando que o sol já está se pondo e está quase na hora do banquete. Com isso, ele sai rapidamente da cena, dizendo-lhes que os encontrará no salão. Teoriano então também diz à sua filha para tomar seu tempo voltando com Dane. Ele rapidamente começa a correr atrás do Conde, mencionando que quer ter uma conversinha com ele, deixando as duas crianças para trás. Enquanto andam, Ila se vira para nosso garoto e pergunta
pergunta por que a invocação ignorou seu invocador e obedeceu a ele em vez disso. Ela alega que viu invocadores famosos duelarem muitas vezes na capital, mas nunca testemunhou nada como isso. Dani dá de ombros e admite que não tem certeza também, apenas meio que aconteceu. Claro, Hila faz bico irritadamente ao ver que Dani está intencionalmente escondendo a verdade, mesmo embora ela seja quem o ajudou a sair daquela confusão. Mas meu cara permanece nonchalante e lembra a ela que ele também a ajudou, trazendo à tona o momento em que ele a ajudou com sua esgrima. Hila pensa de volta naquele momento e relutantemente concorda que ele está certo. Finalmente, Dani decide que já que eles se ajudaram uma vez, eles podem fazer isso de novo. Ele diz a ela que ela está livre para perguntar qualquer coisa a ele. Imediatamente, a garota se anima em empolgação enquanto exclama que quer aprender isso agora mesmo. Dani fica assustado com a impaciência dela e se pergunta o que poderia ser Soldress urgente para aprender. Ele pergunta a ela o que ela quer aprender e ela rapidamente diz a ele para ensinar-lhe como usar uma bala de mana. Dani pergunta a ela por que ela está Soldress ansiosa para aprender a bala de mana e Hila rapidamente responde que quer ficar mais forte e mais rápida. Ela espera formar pelo menos 2 manacores antes de entrar na academia. Dani se pergunta por que ela está em tal pressa, já que ainda é Soldress jovem. Ele recebe a resposta para sua confusão assim que ela revela que quer crescer rapidamente para fazer sua mãe feliz. Sua mãe a ama muito e Hila tem certeza de que se tornar mais forte a deixaria orgulhosa. Ouvindo-a mencionar sua mãe, Dani se lembra de ouvir adultos falarem sobre a Condessa Termia estar de cama. Com isso em mente, eu acho que ele não tem escolha a não ser ajudá-la. Hila explode em uma dança feliz e declara que está pronta para começar o treinamento amanhã, embora não se importasse em começar o treinamento a partir de hoje à noite também, especialmente porque não tem certeza de quanto tempo vai ficar aqui na mansão. Dani apenas balança sua cabeça e diz a ela que ela pode começar quando quiser. Ele a assegura de que assim que ela entender o fluxo de magia, aprender a bala de mana não será Soldress difícil. Hila, então, ansiosamente pergunta o que ele vai querer em troca por ensiná-la. Dani fica em silêncio, o que deixa bastante claro que o pedido que ele tem em sua mente não será Soldress fácil quanto apenas mostrar a alguém como usar balas mágicas. A cena então se transiciona de volta para o salão de banquetes onde convidados estão sussurrando e murmurando entre si sobre aquele pai gordo Tyron. Eles ouviram que o Conde Tyron foi expulso do castelo e estão todos se perguntando o que ele fez para merecer isso. Alguns convidados mencionam que o filho mais velho de Tyron causou algum tipo de incidente ao arranjar briga com o jovem mestre Dane e acabou levando uma lição. Eles riem entre si, divertidos com o pensamento do gato gordo vir aqui apenas para ser humilhado e envergonhado. A palavra também se espalhou de que o jovem mestre Dane é um invocador notável. Um convidado se pergunta se isso significa que a Casa Soldress agora será uma casa de invocadores prestigiosa. No entanto, outro intervém dizendo que isso não é tudo. O jovem mestre Dane também pode usar magia, o que é algo em que eles estão tendo um momento difícil para acreditar. Nós então vemos este homem grande de bigode se apresentando a Dane como Barão Opened. Ele pergunta ao nosso garoto se ele por acaso sabe alguma coisa sobre o território Open no leste. Dane humildemente curva sua cabeça em respeito e responde que ouviu dizer que o território é famosamente conhecido por suas trutas grelhadas e safiras. O homem ri de coração enquanto admite que Dane está absolutamente certo. Ele continua dizendo que a truta e as safiras da Casa Open são as melhores do continente. Em seguida, ele empurra sua filha para frente, dizendo que quase se esqueceu de apresentá-la. A garota dá um passo à frente e se apresenta como Sylvia Open e o cumprimenta educadamente. Dane fica assustado ao vê-la e retribui seus gestos nervosamente e dá seu próprio nome. Não tenho ideia do motivo de ele estar Soldress nervoso perto dela, mas parece que estamos prestes a descobrir em breve. Ela avança em direção a ele com um olhar malicioso no rosto e sussurra que ouviu dizer que ele é quem vai herdar a casa Soul Grace no futuro. Dane solta uma resposta incerta. E Sylvia entusiasticamente diz a ele para parar de fingir ignorância. Ela afirma que ouviu dizer que ele é talentoso de muitas maneiras e diz abertamente a ele que estará sob seus cuidados de agora em diante, especialmente porque existe a possibilidade de eles se tornarem família no futuro. E aí está, o nervosismo de Dane perto dela faz todo o sentido agora. Essa garota é Soldress direta, e ela nem hesitou por um segundo. Bem nesse momento, Hila se junta à cena enquanto Sylvia ainda está no meio de um aperto de mãos com Dane. Não surpreendentemente, Sylvia fica assustada ao ver uma potencial rival enquanto Hila está praticamente atirando adagas em direção ao nosso garoto com seus olhos afiados e exigindo saber quem é essa senhora. Sylvia reconhece Hila imediatamente e a cumprimenta calorosamente, apresentando-se como a filha mais velha do Barão Opened. Hila tenta retribuir com um gesto, mas a raiva em seu rosto deixa claro que ela está longe de estar feliz, embora diga que é um prazer conhecer Sylvia. As duas senhoras trocam sorrisos que estão praticamente pingando intenção assassina. Observá-las lembra Dane de uma memória, e ele pode dizer que ambas as garotas estão absolutamente prontas para brigar. Eventualmente, Hila pega a mão dele e afirma que o está pegando emprestado
incomodado por enquanto, já que eles já tinham um compromisso. Ela lança um olhar de morte para ele enquanto pergunta se ele se lembra dos planos deles. Claro, o pobre Dane não tem ideia do que ela está falando, mas concorda de qualquer maneira, pedindo desculpas a Sylvia e prometendo que eles conversarão novamente mais tarde. Sylvia força um sorriso e diz a ele que eles definitivamente conversarão mais tarde. Enquanto Ila leva Dane embora, Sylvia não consegue deixar de se sentir irritada sobre como essa garota simplesmente o tirou de suas mãos. Ila, por outro lado, ainda não se acalmou também. Ela está absolutamente irritada com a audácia daquela garota tentando tirar Dane dela. Dane se vê assustado sob o olhar penetrante de Ila. Ele não pode deixar de lamentar que a querida filha do Duque, que detém o segundo maior poder na capital depois do Imperador, não é páreo para a jovem senhorita do Barão do Leste. Sodrés, não é surpresa que Sylvia tenha desistido Sodrés fácil. Assim que Dane e Ila estão do lado de fora, ela começa a questioná-lo sobre sua conexão com Sylvia. Ela se pergunta se há uma chance de ele ficar noivo dela, mas meu cara rapidamente descarta qualquer relacionamento desse tipo, insistindo que eles estavam apenas se cumprimentando. Ila se ilumina com o pensamento e até Dane pode ver seu humor mudar instantaneamente. Depois de caminhar por um curto período, eles finalmente chegam ao local secreto que apenas Dane conhece. Ele está confiante de que eles não serão incomodados por ninguém aqui. Assim que eles pisam dentro deste lugar escondido, Ila se ilumina e começa a fazer uma dança feliz, encantada por ver um local Sodrés belo. Ela também fica aliviada por ninguém saber se eles fizerem algo aqui. Dane concorda, dizendo que ela está absolutamente certa. Este é um ótimo lugar para treinar, mas antes de começar a prática, ele se pergunta se ela já sentiu mana antes. Ila admite que tem um pouco, embora não seja suficiente para formar um núcleo de mana. Ela menciona que tentou absorver mana respirando-a. Sua explicação lembra Dane de que ela ainda não está no estágio de emissão. Ele aprendeu a sentir mana naturalmente no campo de batalha, então está impressionado que uma casa do Cal ensinaria isso a ela. Ele decide começar com algo mais simples e diz a ela que o primeiro passo é sentir a mana que ela está absorvendo. Ila parece um pouco confusa com isso. Sodrés Dane explica que se ela quer expelir mana de seu corpo, ela precisa aprender a controlar a mana dentro dela primeiro. A parte mais importante é a imaginação. Ele a instrui a fechar os olhos e imaginar a mana girando dentro dela. No entanto, após alguns momentos, ela tenta, mas literalmente não há nada acontecendo. Dane pode ver pelo olhar no rosto dela que ela não entendeu muito bem as instruções. Ila tenta novamente, mas mais uma vez nada acontece. Frustrada, ela se queixa com Dane sobre o motivo de não estar funcionando. Dane a reassegura de que isso é normal para sua primeira tentativa e diz a ela para se concentrar novamente. Enquanto isso, o Conde Sogras está dando uma espiada nas duas crianças. Ele não pode deixar de se sentir orgulhoso de que seu filho já está ensinando alguém, embora ainda seja Sodrés jovem. Isso verdadeiramente o faz acreditar que Dane cresceu. Justamente quando o Duque Turman se aproxima de surpresa em Sogras e pergunta a ele o que diabos ele está fazendo lá. O coração de Sogras quase falha uma batida com a pergunta repentina, mas o Duque rapidamente diz a ele que não há necessidade de se assustar e pergunta se ele está assistindo dois pombinhos desfrutando de um tempo sozinhos juntos. O Conde So levanta uma sobrancelha e pergunta o que ele quer dizer com pombinhos e, além disso, como ele chegou aqui. O Duque ri com o pensamento de que o Conde estava realmente tentando se esconder aqui. Ele então lembra So de como ele fez um trabalho bastante desleixado tentando se esgueirar, especialmente porque sua esposa é a assassina lendária do Império. O pobre Sogras não tem ideia do que dizer depois de ser pego em flagrante se esgueirando enquanto o Duque na brincadeira o repreende, lembrando-o de que se o dono do castelo sai por aí espiando os assuntos dos outros, as pessoas falarão mal dele. Naturalmente, o pai coruja fica irritado e defensivamente diz que estava apenas seguindo seu filho. O Duque riu ao ouvir isso e não pôde deixar de apontar que ele também estava apenas seguindo sua filha. Acontece que ambos os pais são sem jeito. Eles ficam ali lado a lado agindo como um par de adolescentes tentando cobiçar as interações de seus filhos como se estivessem espiando senhoras do lado de fora do portão de uma escola. Enquanto isso, de volta com as crianças, Dane abre sua bolsa dimensional, e a garota fica bastante fascinada ao ver que ele já possui algo assim. Quando Dane menciona que sua irmã mais velha fez isso para ele e deu de presente recentemente, ela começa a sentir ciúmes. Ao contrário dele, seu irmão mais velho parou de prestar atenção nela assim que eles entraram na academia. Ele então tira um espelho da bolsa dimensional e a garota casualmente pergunta o que eles vão fazer com isso. Ele explica que trouxe apenas para o caso de poder ajudar. É mais fácil imaginar algo em sua mente enquanto olha para um espelho, em vez de confiar apenas na imaginação. Ele diz à garota curiosa para ficar na frente do espelho para que ela possa ter uma visão completa de si mesma. A garota rapidamente se posiciona na frente do espelho e começa a fazer o limbo mágico novamente. Desta vez, Dane pode dizer que ela está sendo bastante séria sobre isso. Ela dá uma respiração profunda, enquanto ambos os pais corujas silenciosamente se agacham no chão, como se estivessem fazendo um cocô no estilo indiano. O Duque não pode deixar de apontar que Lelia parece estar criando um gosto por Dane. Sogras pergunta se é realmente assim, e o
o Duque explica que é porque é incomum para Lelia se dar bem com alguém Sodrés facilmente. Sol pergunta se esse é realmente o caso, já que ela parece uma criança brilhante. O Duque Turman permanece quieto por um momento antes de se manifestar, dizendo que ela só é brilhante por fora e ele não pode dizer o mesmo para o que está por dentro. Ele explica que depois que os irmãos dela saíram para a academia, a mãe dela ficou de cama, então eles não puderam ficar juntos como antes. Esta situação tornou difícil para ela se abrir com os outros, e é isso que vem acontecendo. O Conde aponta que se ele já sabe de tudo, então porque está sempre agindo Sodrés frio com sua filha. Turman fica genuinamente comovido por o Conde ter notado algo assim e admite que está fazendo isso de propósito. Ele explica que quando criou seus filhos, ele os encheu de atenção e eles cresceram mimados e estragados. Mas Sogras o lembra de não presumir que Lelia vai acabar do mesmo jeito, ela vai se machucar se descobrir. E agora faz sentido o motivo de ela ter pedido ajuda a Dane em vez de seu pai. Turman então aponta um dedo para seu amigo, provocando-o sobre ainda estar resmungando como nos velhos tempos. Mas o Conde rapidamente pergunta quando ele fez isso, especialmente porque o que ele disse é a verdade. O Duque muda de assunto perguntando quando ele planeja enviar seu filho para a capital. Ele sugere que se ele o estiver enviando, a Casa do Cal abrirá de todo o coração suas portas e o deixará ficar no Castelo do Cal. Sogras fica quieto e olha de volta para seu filho, e depois de vê-lo feliz, ele apenas diz que fará o que Dane desejar. Ele é livre para escolher seu caminho, assim como suas irmãs mais velhas. Nós também notamos que a senhora Sogras está observando ambos os pais corujas, claramente envergonhada por quão descaradamente eles estão espiando ao redor. Mas eventualmente ela apenas sorri, percebendo que o amor que eles têm por seus filhos detém um poder estranho sobre eles. Ela decide não estragar o clima e finge que não viu nada. De volta com as crianças, Lilia agradece a Dane por sua ajuda e o chama de um verdadeiro gênio. Ela admite que embora todos ao seu redor a chamem de gênio, ela se sente como uma fraqueza em comparação com ele. Enquanto Dane nonchalantemente olha ao redor para ver se ambos os pais saíram silenciosamente, ele a assegura de que este é apenas o começo e ela definitivamente vai crescer mais forte também. Ela então pergunta a ele se ele vai para a academia, já que é o único lugar onde todos os gênios do Império se reúnem. Para isso ele diz que ainda não tem certeza e não está convencido de que precisa ir para lá, já que pode ficar bastante forte apenas treinando sozinho. A garota começa a repreendê-lo por seu pensamento tido como estreito e o lembra de que frequentar a academia para estudar não é tudo, é a porta de entrada para formar sua facção nobre e é a melhor maneira de construir conexões desde jovem. Dane fica impressionado que ela é na verdade bastante inteligente para uma criança de 7 anos e entende como o mundo real funciona. Ele finalmente responde ao argumento dela, dizendo que já sabe disso, mas simplesmente não está interessado em ir para a academia ainda. Há uma montanha de livros que ele não leu na biblioteca e ele ainda tem muito a aprender com seus pais. Lelia reconhece que isso é verdade, mas pergunta se ele não quer brincar com outras crianças da idade dele, especialmente porque ouviu dizer que suas irmãs mais velhas estão ambas frequentando a academia. Também, parece que Dane está ficando sem argumentos contra a persistência dela, Sodrés. Ele tenta descartá-la, dizendo que está pensando em ir no futuro se tiver vontade. Ela então diz a ele para visitar a casa dela assim que ele planejar ir para a capital, e é assim que eles prometem se encontrar novamente. Falando em se encontrar novamente, ela se lembra de perguntar a ele quando ele vai fazer seu pedido agora que ensinou a ela como usar balas de mana. Ele simplesmente balança a cabeça e afirma que dirá a ela quando for para a capital. Isso a choca, e ela solta um urro estridente de incredulidade. Provavelmente ela está chocada por ele ir para a capital afinal. Finalmente, o dia da partida dela chega. Enquanto a carruagem de Lelia começa a rolar pela estrada, Dane olha para um objeto semelhante a uma pedra em sua mão que lhe foi dado por seu futuro sogro. A cena se transiciona de volta para o momento em que o Duque lhe entregou este objeto misterioso. Quando Dane pergunta o que é, o sogro responde que é seu presente de aniversário e espera que ele goste. Ele revela ainda que os símbolos de sua casa Turman são a vingança, a espada e o ferreiro. E a história da casa começou com seu progenitor, que era um ferreiro. Graças a ele, a casa deles tem a melhor forja do Império. Na verdade, a melhor forja de todo o continente. Todas as armas feitas por Turman que protegem o Império foram forjadas naquela forja. Claro, nosso garoto já sabe de tudo isso porque, de acordo com seu conhecimento passado, todos os minérios do mundo podem ser encontrados naquela forja, e todo tipo de armas místicas e artefatos são criados na maior forja do continente. O sogro então revela que se Dane apresentar a insígnia na forja, eles criarão uma arma de sua escolha para ele. É quando finalmente aprendemos que este objeto semelhante a uma rocha é essencialmente uma insígnia, um cheque certificado que prova a honra e as habilidades de quem o detém. O Conde Sou fica absolutamente pasmo quando vê o Duque dando uma insígnia Sodrés preciosa, algo que até a família imperial deseja. O Duque simplesmente dá um tapinha na cabeça de seu genro e diz a ele para crescer bem e ajudar seu pai. Sua potencial esposa acena um último adeus para ele, e é assim que eles se separam. No momento presente, sua mãe se agacha ao lado dele, e depois
depois de ver seu rosto abatido, ela pergunta se ele está chateado por eles terem partido. Ele admite que sim, dizendo que ela era praticamente sua primeira amiga. Sua mãe o reassegura de que assim que ele for para a capital, poderá encontrá-la novamente e se tornará ainda mais bonito, o que certamente a impressionará. Bem, eu acho que a mãe dele está certa, já que ele não pode ficar aqui para sempre, e terá muitas oportunidades de vê-la novamente no futuro. Sodress, ele deseja o bem a ela até que se encontrem novamente. Enquanto isso, enquanto o Duque viaja em sua carruagem, sua mente ainda está ocupada com pensamentos sobre Dany. Ele acha estranho que toda vez que olha para ele, é lembrado daquele guerreiro Argarik que mostrou a habilidade de um guerreiro de classe tripla em uma idade jovem. Ele tem certeza de que se Argarik ainda estivesse vivo, poderia ter se tornado um dos cavaleiros da Hexa-classe do Império Drenic. É por isso que ele espera ver Dany novamente quando ele tiver crescido mais forte. Alguns dias depois, vemos nosso garoto sentado sozinho diante do ovo. Ele esteve alimentando-o com mana todas as manhãs e noites e agora está se perguntando se é Sodress cedo para ele chocar. Este ovo detém um familiar misterioso, e mesmo se alguém não for um invocador, pode incutir o ovo com sua mana e se imprimir como o mestre antes de ele chocar, permitindo-lhes controlar uma invocação que geralmente só fica por perto temporariamente. Ele sabe que a qualidade de sua mana precisa corresponder ao seu familiar, e provavelmente há muitas condições difíceis que ainda não foram cumpridas. Ele ouviu dizer que alguns ovos nunca chocam porque suas condições nunca são cumpridas, então ele espera que esse não seja o caso aqui. Mesmo que ele mude o fluxo e a força de sua mana, ainda não há reação. Depois de colocar muito esforço mais uma vez, ele coloca o ovo de volta, pensando que está apenas sendo ganancioso ao esperar que teria sucesso de uma vez. De repente, o mordomo sai no portão, perguntando a Dany se ele está pronto. Naquele exato momento, o ovo começa a reagir e começa a fazer barulhos. Dany rapidamente corre em direção ao ovo, certo de que acabou de ouvir algo. O mordomo também entra no quarto, perguntando sobre o barulho. Dany diz a ele para esperar um momento enquanto ele checa o ovo primeiro. No entanto, mais uma vez ele se vê desapontado, percebendo que estava apenas animado por nada, porque não pode sentir nada diferente. O mordomo pergunta se o ovo mostrou uma reação, ao que Dany responde que não, dizendo que provavelmente apenas imaginou. Assim que ele finalmente entra no salão de treinamento, ele pratica sua esgrima primeiro. Depois de notar seus movimentos perfeitos, o mordomo fica bastante feliz e animado. Ele bate palmas enquanto pergunta desde quando ele aprendeu esgrima. Dany apenas descarta isso, dizendo que só queria balançar a espada um pouco. O mordomo o enche de elogios, chamando-o de gênio, que é até talentoso com a espada. Enquanto olha para a espada, Dany então reflete sobre como aprender a usar uma nova arma como a lança foi divertido, mas ele também queria empunhar uma espada. Infelizmente, ele não tinha sido capaz de segurar uma espada durante todo esse tempo, já que seu pai sempre o observava Sodress de perto. Felizmente, ele está feliz por não ter perdido o jeito com isso. O mordomo rapidamente corre para pegar alguns lanches e traz de volta uma bandeja inteira de iguarias, dizendo a Dany para beliscar algo antes de mergulhar de volta em seu treinamento. Enquanto isso, nós aproximamos no Conde Sogras, que está olhando pela janela perdido em pensamentos. Ele tem se sentido um pouco desgastado por dar esse banquete todos os anos, mas pelo menos ele aprendeu através deste banquete que muitos nobres estão prestando atenção ao sul. A maioria deles está ansiosa para forjar um bom relacionamento com ele, o que é uma mudança agradável. Desde que a guerra terminou, o sul tem estado muito bem com seu ótimo clima e todo o luxo ao qual os nobres simplesmente não conseguem resistir. Sodress, talvez o interesse deles devesse ter sido óbvio desde o início. Ainda assim, mesmo com todo esse interesse, isso empalidece em comparação com a atenção que Dany está recebendo. Você vê, os conflitos com o filho mais velho do Conde Tyrion estavam além das expectativas de Sogras, mas Dany lidou com a situação maduramente. Ele calmamente e logicamente expôs tudo na frente dos adultos, o que foi super impressionante, e ele até provou seu talento com confiança. Ele não pode deixar de pensar que seu filho é apenas um pouco Sodress maduro para sua idade. Às vezes ele deseja que Dany agisse um pouco mais como as outras crianças e se soltasse um pouco. Conforme o relógio avança mais perto da hora do treinamento, ele sabe que é hora de ir para o salão de treinamento. Ele tira a lança lendária, Rabo de Dragão, e decide fazer Dany balançá-la um pouco hoje. Mas assim que ele pisa no terreno com a lança na mão, ele congela quando avista Dany balançando sua espada em vez disso. Agora ele está curioso sobre o porquê da espada. Sua mente pensa de volta, e ele está convencido de que aquele maldito duque deve ter dito algo a ele. Caso contrário, não há como Dany estar empunhando uma espada depois de todo aquele treinamento de lança. Ele apenas fica ali observando seu filho realizar todas essas acrobacias legais com a espada. Seriamente, Dany parece que sabe o que está fazendo. A força que ele está exibindo é algo que até mesmo esgrimistas experientes teriam dificuldade em igualar. Isso faz seu pai se perguntar desde quando ele aprendeu tudo isso, mas uma coisa é certa: Dany é definitivamente talentoso com uma espada, também. Ele finalmente chama seu filho, perguntando apenas quando ele aprendeu todos aqueles movimentos impressionantes. Bem, parece que o segredo de longa data de Dany está finalmente fora do saco, então ele decide que é provavelmente melhor
contar a verdade a seu pai. Ele admite que na verdade não aprendeu nada disso. Ouvir isso apenas deixa seu pai ainda mais perplexo, deixando-o se perguntar se este é ainda outro talento escondido dele. Ele começa a pensar alto sobre como Dane já sabe manejo de lança, magia, assassinato, invocação e agora esgrima também. Ele adiciona que se fosse outro alguém, não me acreditaria que uma criança pudesse mostrar talento em todos esses campos. Então ele pergunta a Dane se ele está curioso sobre o mundo além de suas muralhas. Dane parece um pouco confuso, sem ter certeza do que seu pai quer dizer. O pai então diz a ele que se ele quer explorar o que está lá fora, ele deveria ir em frente. Ele realmente acredita que este país pode ser Sodress pequeno para o vasto talento de seu filho. E se ele ficar enjaulado aqui, ele será quem estará perdendo. Dane sente uma onda de tristeza lavá-lo ao perceber que seu pai aceitou o fato de que não pode segurá-lo para sempre. Sodress. Ele finalmente diz que ficaria feliz em aprender sobre o mundo exterior. Seu pai sorri com isso e rapidamente vai direto ao ponto, dizendo-lhe que é finalmente hora de preparar seu filho para sair para o mundo real. Ele admite que é um pouco agridoce ver seu filho ir, mas sabe que tem que respeitar os desejos de Dane. Então ele apresenta a lança para ele, dizendo que trouxe algo extra especial hoje. Não demora muito para Dane perceber o que é, e seu pai esclarece quaisquer dúvidas remanescentes, lembrando-o de que este é Rabo de Dragão, a lança que reagiu a ele em seu primeiro aniversário. Ele estende sua mão, encorajando Dane a pegá-la. O momento em que Dane pega a lança, ela começa a reagir e ele pode sentir uma onda incrível de poder correndo pela arma. Seu pai ri dizendo que ela está reagindo muito mais forte do que quando ele tinha apenas 1 ano de idade. E honestamente, quem poderia culpá-lo por isso? Ele então orgulhosamente diz a seu filho que planeja fazê-lo dominar a lança antes de sair, então é melhor ele estar pronto. Ele promete a Dane que um dia Rabo de Dragão será dele, mas primeiro ele precisa crescer forte o suficiente para empunhá-la com orgulho. Dane ansiosamente promete trabalhar duro e honrar os ensinamentos de seu pai. Mais tarde, de volta ao seu quarto, a mente de Dane está fervilhando com pensamentos sobre o mundo exterior. Ele sempre esteve curioso sobre isso, mesmo durante aqueles longos dias no campo de batalha. Como um soldado, tudo o que ele realmente conhecia era a guerra, montar acampamento, limpar suas armas, comer comida insossa e se preparar para a próxima batalha. A única saída era a guerra terminar ou ele morrer em batalha. E honestamente, parecia que essas eram suas únicas opções. Mas agora, com a chance de viver uma vida normal pela frente, ele mal pode imaginar como a vida fora do campo de batalha poderia ser. Ainda assim, como Dane, ele sabe que tem que abraçar esta oportunidade. Ele não tem ideia de como seus talentos serão usados, como o mundo o aceitará ou o que ele pode alcançar lá fora, mas pela primeira vez ele tem a chance de viajar, explorar e realizar qualquer coisa em que colocar sua mente. A princípio, tudo o que ele queria era ficar e aproveitar o calor deste lugar, mas graças à pergunta de seu pai, seus pensamentos mudaram e ele finalmente se decidiu a se aventurar fora e está se sentindo bastante animado com isso. Justamente quando ele está pensando sobre isso, sua mãe aparece em seu quarto, o que o deixa assustado por um momento. Ele pergunta a ela quando ela entrou no quarto e essa senhora assassina louca o lembra de que ele estava Sodress fundo em pensamentos que nem sequer a ouviu bater. Eu posso dizer que ela está descaradamente mentindo, dado que ela é uma assassina, e se esgueirou em seu quarto silenciosamente. Ela então pergunta se ele está realmente curioso sobre o mundo fora do país e ele responde positivamente dizendo que seu pai mencionou que seria um desperdício de seu talento ficar aqui. Depois de pensar por um momento, ele admite que está curioso sobre o mundo exterior também. Ele então começa a se desculpar com sua mãe, mas ela o abraça dizendo que não há nada pelo que se desculpar. Ele a lembra de que suas irmãs não estão aqui e ele está preocupado em sair para o mundo exterior também. A senhora o reassegura de que está tudo bem para ela porque ela sabe o quão incríveis seus talentos são. Ela adiciona que mesmo se ele não quisesse ir, o mundo exterior eventualmente chamaria por ele. Ela admite que seria maravilhoso se ele pudesse ficar mais tempo com sua mãe, mas o mundo não vai deixá-lo fazer isso. Sodress, ela o encoraja a ir e ir atrás do que ele quer fazer. Ele promete que mesmo se sair de casa, voltará frequentemente para contar a ela tudo o que vê no mundo. A mãe agradece e diz que parece que ela finalmente precisa ensiná-lo antes de enviá-lo para o mundo, assim como seu pai está prestes a ensiná-lo. Enquanto ele se pergunta em alto som sobre que tipo de ensino ela está falando, a mãe animadamente balbucia sobre ensinar-lhe tudo relacionado ao assassinato. Ela continua e continua sobre todas as habilidades e conhecimentos que tem, e Dane não pode deixar de pensar que isso vai levar a alguns dias seriamente exaustivos antes de ele pisar do lado de fora. Apesar de tudo, ela diz a ele que estará ensinando a ele uma tonelada de coisas, e ele a assegura de que fará o seu melhor para aprender. Enquanto olha para ela, ele não pode deixar de pensar sobre como obterá lições especiais de sua mãe cheias de amor. Muitos anos se passaram e a cena então se transiciona
para a região sul do Império Alon, Condado de Sogras, um lugar conhecido por seu clima quente e recursos naturais abundantes. Este lugar se tornou uma pedra angular do Império, ajudando-os a permanecerem fortes durante a guerra. Graças ao governo magnânimo do Conde Sogras, é uma região cheia de paz e calor. Finalmente, com a guerra chegando ao fim, as poucas pequenas forças rebeldes foram todas capturadas, trazendo uma era de paz duradoura para todos. Em um dia ensolarado, as pessoas estão zumbindo com conversas sobre como o jovem mestre Dane visitou uma das lojas recentemente. Elas não conseguem parar de falar sobre como a filha mais velha do lojista literalmente desmaiou quando o viu. As senhoras fofocam entre si, dizendo que ele está se tornando mais bonito a cada dia, e elas desejam poder ver um vislumbre de seu rosto pelo menos uma vez. Há até um rumor flutuando de que ele ainda está solteiro, o que lhes dá um vislumbre de esperança. Mas uma amiga rapidamente as lembra de que ele tem apenas 14 anos e diz à sua amiga para parar de babar por um garoto menor de idade. Uma das senhoras então menciona que há rumores de que Dane não parece em nada com um garoto de 14 anos. Ele já é sodrés alto quanto o Conde Sogras. Alguns até dizem que ele poderia facilmente ser confundido com um jovem de 20 anos. Tudo bem, chega de fofoca e vamos ver por nós mesmos como nosso garoto cresceu. Para isso, nos transicionamos para os arredores do Condado de Sogras, uma área infundida com magia antiga conhecida como a Floresta dos Últimos Dias. Aqui Dane está em uma missão especial atribuída por sua mãe, Lily Sogras. Nós pegamos um vislumbre dele segurando uma lança em uma mão e na outra algum tipo de pano, provavelmente um mapa ou algo mais, eu realmente não tenho certeza. Seja o que for, ele já descobriu seu curso. Com apenas 3 horas restantes antes do pôr do sol, ele precisa sair da floresta antes que o sol se ponha. Ele começa sua jornada pulando pela floresta com a agilidade de um ninja. A coisa mais importante nesta missão é não ser pego por seus inimigos. Durante este tempo, Dane precisa se esquivar das armadilhas e ninhos montados por sua mãe e escapar da floresta, que está cheia de todo tipo de outros perigos. Depois de pular por um tempo, ele finalmente pousa de volta no chão. Ele dá uma respiração profunda, absorvendo o ar e a energia de seus arredores, segurando por um momento antes de soltar novamente. Uma vez que ele prioriza o sigilo e se assimila com os arredores, ele começa a notar armadilhas escondidas se revelando. Agora mesmo, ele avista essas cordas finas e quase transparentes cruzando a área. Ele sabe que todas as armadilhas serão ativadas assim que ele tocar nessas cordas. É um mecanismo básico, mas é também o que o torna o mais perigoso, mas felizmente para ele, esta parece fácil de desarmar. Os monstros semelhantes a ratos rapidamente aparecem na clareira, e assim que vem Dane parado ali, eles não perdem um único momento antes de investir contra ele para atacar. Acontece que este é um bando inteiro, e ele definitivamente não estava esperando que eles aparecessem aqui. O que é ainda mais preocupante é que o bando inteiro está avançando contra ele a uma velocidade bastante assustadora. Antes que eles atinjam as cordas e ativem as armadilhas, ele precisa lidar com eles rapidamente, mas então ele hesita porque tocar a armadilha acidentalmente poderia ser ainda mais perigoso. Ainda assim, não há tempo a perder e ele precisa sair daqui. Ele começa a correr para longe, e assim que os ratos ativam as armadilhas, agulhas afiadas saltam de todas as direções, pegando aqueles ratos desafortunados que caíram na armação. Parece que atrair os ratos para a armadilha era parte de seu plano o tempo todo, e ele está aliviado por eles terem caído nela, poupando-lhe o trabalho de lidar com eles diretamente. Mas então ele avista um rato em particular que ainda não está morto. Depois de encurtar a distância, o monstro salta direto para ele. Dane continuou mano a mano com a besta Rousselt restante. Ele lutou com a velocidade do vermes, pois ela quase alcançou a sua própria. O rato gigante pisou nos freios e girou para outro ataque. Desta vez, usou sua arma de longo alcance, cuspindo uma substância estranha de sua boca. Dane avaliou cuidadosamente a situação enquanto a substância se direcionava para ele. Ele não sabia o que era, mas a substância certamente parecia perigosa. Ele girou sua lança e dissipou o ataque de forma eficaz. O jovem rangeu os dentes, pois sabia que não podia se dar ao luxo de perder mais tempo lutando contra este rato gordo. Defender apenas lhe custaria um tempo precioso. Sodrés era hora de virar o jogo e atacar. Uma aura azul começou a se fundir ao redor de seu corpo enquanto ele se fixava em seu alvo. Com uma cadeia de movimentos viciously rápida, Dane exibiu sua impressionante técnica de lanceiro. Ele moveu seu corpo livremente no ar enquanto rastreava perfeitamente a posição do inimigo. Isso resultou na cabeça do Rousselt, sendo fatiada ao meio com um corte limpo. Dane nem se deu ao trabalho de olhar para trás para o resultado de seu ataque. Ele simplesmente saiu correndo de lá e continuou sua missão. Ao pôr do sol, ele tinha alcançado o ponto final do teste. Ele estava minuciosamente exausto, bufando e arfando por ar enquanto tentava o seu melhor para não vomitar. Pelo menos ele tinha finalmente escapado da floresta e de todos os seus horrores. De repente, ele sentiu uma presença feroz saindo dos bosques e se preocupou de que sua luta ainda não tivesse terminado. Ele apressadamente se levantou e se arrependeu de ter baixado a guarda para descansar. Justamente quando ele estava prestes a confrontar a presença, ele parou em seus passos. Era apenas sua mãe, Lily. Ela tinha intencionalmente vazado sua presença para testar como Dane reagiria, e ele passou. Além disso, seu tempo total de corrida atravessando a floresta foi de 3 horas e 30
minutos, ainda mais rápido do que o recorde de Lily. Ela o esteve observando o tempo todo. Uma mãe não pode simplesmente deixar seu filho sozinho em um lugar Sodres perigoso. Afinal, Lily sabia melhor do que ninguém o quão talentoso seu filho realmente era. Mas como mãe, é um pouco diferente. E através deste teste, que Dane praticamente tirou de letra, Lily não conseguiu encontrar uma única falha em suas habilidades de sobrevivência e adaptabilidade. Ela pegou as bochechas de Dane amorosamente e afirmou que ele poderia ser recrutado como um assassino no ritmo de sua melhoria. Para comemorar sua corrida bem-sucedida, Lily tirou sua posse mais preciosa como a maior assassina do Império, sua adaga. Ela calculou que a arma se encaixaria melhor em seu filho agora. De agora em diante, Dane seria o dono da Chifre da Noite. Lily de bom grado passou a arma lendária para seu garoto, já que ela não a usaria de qualquer maneira.